Boa tarde, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhores representantes da Transportadora Inácio, senhores funcionários. Damos início a mais uma reunião do Conselho e quero dar as boas-vindas à conselheira Leonor, que esteve de férias, está morena, teve aí nos ares mexicanos, né? Ela e o doutor Luciano, então, seja bem-vinda de volta à casa. Então, senhores conselheiros, hoje temos uma análise de processo. Solicito, senhores conselheiros, senhora conselheira, se trocamos aí para a matéria ser analisada em primeiro momento. Pode ser? Obrigado, então. Então, temos hoje para análise do processo 000652-39.00/15-4, que trata do pedido de reconsideração apresentada pela empresa Transportadora Inácio Limitada, da resolução decisória número 131/2015 da AGERGS. Como conselheiro relator, o conselheiro Alcebiades Santini. Com a palavra, o conselheiro. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheira Eleonora. Bem-vinda, né, ao retorno. Cheia de energia. Nosso conselheiro João Nascimento Silva, diretor, colegas e convidados da empresa. Processo 00552-39.0015.4, assunto reajuste tarifário, travessa a hidrovia de veículos Triunfo / São Jerônimo, análise do pedido de reconsideração. Inicialmente, a gente gostaria de ratificar o que já foi feito na outra vez. Teve uma falha aí, né, de quem faz alguma coisa, né, mas aí a falha, a gente não acha culpado, a gente acha a solução. Então, pedimos desculpa pelo esse transtorno do exíguo tempo e por isso que a gente reabriu a apreciação da demanda da empresa. Item 1 do relatório. Trata o presente expediente sobre o pedido de reajuste tarifário protocolado na AGERGS em 13/4/2015 pela empresa autorizatária Transportadora Inácio Limitada, que opera a travessia hidroviária de veículos entre os municípios de Triunfo e São Jerônimo. A matéria foi objeto de deliberação pelo Conselho Superior em sessão do dia 16 de julho de 2015, através da resolução decisória número 131/2015, que fixou o índice de reajuste tarifário de 8,77, acrescido de 1,75% de defasagem temporal, no total de 10,52%. Em 22 de julho de 2015, a empresa protocolou pedido de reconsideração da decisão proferida, apresentando, em síntese, as seguintes alegações. Preliminarmente, o descumprimento do artigo 47 do Regimento Interno da AGERGS, tendo em vista que a empresa não foi notificada para comparecer à sessão decisória, ficando impedida de manifestar-se e apresentar memoriais conforme lhe faculta os artigos 63 e 64 do mesmo regimento. Acrescenta a recorrente em relação ao mérito que a decisão veio em prejuízo da empresa, uma vez que o encaminhamento número 28/2015 da Diretoria de Tarifas apontava a possibilidade de reajuste num percentual de 15,53%. Requer, por fim, a reconsideração da decisão do Conselho Superior da AGERGS, tracinho RED número 131/2015, no sentido de que seja acolhido o percentual de 15,53% no reajuste tarifário ou, alternativamente, seja aberto prazo de memoriais e oportunidade para manifestação oral, conforme previsto no artigo 64 do Regimento Interno. A diretoria jurídica, através da informação número 76/2015, esclarece. 78, desculpe. Esclarece. O ofício número 317/2015, tracinho GP, tracinho CS, do Gabinete da Presidência do Conselho Superior,
Conforme documento comprobatório apensado ao expediente foi postado em 13 de julho de 2015 na agência José do Patrocínio, Porto Alegre, e, conforme o relatório de rastreamento dos Correios, o documento encontrava-se disponível ao destinatário em caixa postal desde 14 de julho de 2015. Idêntico comunicado acerca da pauta da sessão enviado ao diretor surpreendente da SPH, também tem data de 9 de julho do ano em curso, foi igualmente postado no dia 13/7 de 2015 e o aviso de recebimento com data de 14/7 de 2015, mesma data em que foi disponibilizado em caixa postal para a empresa destinatária. Houve publicação no Diário Oficial do Estado da pauta da sessão do Conselho Superior em 10/7 de 2015, portanto, com prazo suficiente para possibilitar a manifestação da parte. Entretanto, a exiguidade de tempo entre o comunicado e a sessão não permitiu a requerente a preparação dos memoriais, conforme prevê o artigo 64 do Regimento Interno da Gergs. Quanto ao pedido de revisão do reajuste tarifário para o índice de 15,53%, sob a alegação que este índice foi objeto de um dos estudos da diretoria de tarifas da Gergs, observa-se que inexistem razões recursais, conforme o artigo 173 do regimento da agência e o artigo número 24 da resolução de 6 de 2012. Os fundamentos do recurso limitaram-se a preliminar em que pese o relatório e voto estarem disponíveis a partir da publicação da decisão. Não há notícia nos autos da existência de requerimento de vista ou cópia do processo, cabendo salientar que a ata da sessão não é documento que reproduz a fundamentação da decisão, de modo que, desde a publicação, os autos já estavam franqueados às partes, incluindo o relatório e o voto da decisão. Opina pelo provimento do pedido de reconsideração para oportunizar a delegatária a possibilidade de manifestação e apresentação de memoriais. A SPH notificada para apresentação de contra-razões não se manifestou. Em 28 de setembro, foi marcado por este relator a data de 20 de outubro de 2015 para análise do presente pedido de reconsideração às partes, e as partes foram, de imediato, devidamente oficiadas. Assim, a empresa recebeu o ofício número 459/2015, GPCS, em 2 de outubro de 2015, no qual constou expressamente a data da sessão do dia 20 de outubro, a possibilidade de apresentação de memoriais até 72 horas antes e manifestação na sessão por 15 minutos na forma regimental. Em 16 de outubro, a empresa protocolou na Gergs memoriais apresentando em síntese as seguintes razões. 1. Ocorrência de cheias no mês de julho e outubro dos rios Taquari e Jacuí, paralisando o serviço. 2. Proibição de trânsito de veículos acima de 13,5 toneladas em algumas vias do município de São Jerônimo, conforme decreto 4655, de 8 de outubro de 2015. 3. Alegação que não foram contemplados no reajuste o dissídio da categoria a ser implementado em março de 2016. 4. Necessidade de aumento da tarifa para a implantação de melhorias. 5. Diminuição de demanda e queda no faturamento. 6. Requerem que seja julgado procedente o pedido de reconsideração para fixar a tarifa em 9,50 para o automóvel equivalente. É o relatório. Obrigado, conselheiro relator.
Nós estamos aqui, os representantes da transportadora Inácio gostaria de fazer uso da palavra. Então, tem 15 minutos. Eu não sei quem fala primeiro, a doutora ou o doutor. Quem é? Doutora. Então, tem. Aí o tempo é entre vocês os 15 minutos. Boa tarde, senhores conselheiros, senhor presidente, senhores funcionários, servidores da casa, demais convidados. Inicialmente, eu quero fazer uma referência, senhor presidente. Não houve falha da agência na comunicação até a empresa. Falha nos Correios e não da empresa. Então, vamos deixar aqui esclarecido que não houve falha dos servidores nem de ninguém daqui. A gente reconhece isso e torna público que a falha não foi da agência. Como não poderia ser, porque eu sempre que me manifesto aqui, em qualquer outra oportunidade que tenho, da valorosa agência que deveria servir de exemplo para todos os demais órgãos do governo, pelo atendimento sempre de todos os funcionários, desde a telefonista até o presidente. Obrigado. Então, a gente sempre externa isso. Nós estamos... Primeiro, o relatório da assessoria jurídica eu não concordo. Há, sim, um pedido, tanto no pedido de reconsideração quanto nos memoriais, para que a decisão seja revista. E essa falha que houve no Correio, eu entendo como providencial, porque de lá para cá, e ainda bem que tem essa oportunidade desse novo julgamento, aconteceram situações excepcionais, emergenciais, e que constam dos memoriais que foi entregue aos senhores. Nós estamos vivendo um dos piores momentos da nossa história mais recente, com as enchentes e cheias dos rios Jacuí e Taquari, que é onde a empresa faz a travessia. A empresa está sem operar, hoje está fazendo 12 dias. A Triunfo está ilhado. E nós não temos como operar, porque, em razão de alguns decretos do prefeito de São Jerônimo, o local onde faz o atracadouro a enchente cobriu, não tem como atracar, e o local que servia como porto alternativo, que é no centro da cidade, o prefeito de São Jerônimo entende que isso prejudica o trânsito local e editou um decreto proibindo a balsa de fazer a atracação lá. E isso, Triunfo, principalmente, sofre por demais, porque centenas de alunos de Triunfo estudam na UBRA de São Jerônimo, fazem uso de transporte. A Delegacia de Polícia de Triunfo usa a Delegacia Regional de São Jerônimo. O Hospital de São Jerônimo é usado por Triunfo. Então, nós estamos numa situação muito emergencial e a balsa sem operar há 10 dias, com o mesmo... E isso com o mesmo suporte financeiro de antes, os mesmos gastos, continua com o mesmo número de empregados, e isso sem entrar, o faturamento despencando vertiginosamente. Sem contar na crise, que isso diminuiu a demanda consideravelmente também, e todos esses fatores emergenciais, excepcionais, que estão nos memoriais, eles não estão no pedido feito, protocolado em maio, aqui na agência, de reajuste tarifário. E o que nós sentimos que a gente sabe que a agência prima pelo consumidor. E hoje quem está sendo lesado é o consumidor. A empresa, claro, no seu suporte financeiro, até a manutenção dos trabalhos está sendo lesado, mas o consumidor final que usa a travessia é o que mais sofre. Porque, a continuar a tarifa nesse patamar, vários serviços que foram implantados, melhorias que foram implantadas na travessia ao longo desses últimos 7 anos, pelo menos, que é a balsa 24 horas, que antes não tinha, hoje a empresa opera 24 horas, embora no período da noite, das 0 às 6 horas, numa demanda muito pequena, é só para prestar esse serviço para o consumidor. O atendimento de serviço ao consumidor por telefone é 24 horas, também. Isso é uma melhoria que a empresa não vai ter mais condições de custear. A empresa tem uma terceira balsa, na eventualidade, como já aconteceu, que a ponte do Guaíba fechou, aumenta a demanda lá, a empresa tem uma terceira balsa para atender bem o consumidor. E todas essas melhorias, infelizmente, elas vão ser suprimidas, porque a empresa não tem como arcar com o custo de uma balsa parada por 10 a 15 dias, somados ao período que ficou parada em julho, na enchente de julho,
é quase 30 dias. E 30 dias no faturamento de uma empresa, contabilizando por ano, é impossível de suportar. Então, há uma quebra no equilíbrio financeiro. Outra base que também é analisada pelos senhores conselheiros e por essa agência, está havendo essa quebra desse equilíbrio financeiro. A empresa, infelizmente, não vai ter mais condições de atender o consumidor como vinha, e vinha tentando implantar melhorias. E essas melhorias foram requeridas, algumas delas foram requeridas, que fossem somadas ao pedido de reajuste na tarifa, para que essas melhorias sejam feitas. Embora a gente saiba que é uma obrigação do município de São Jerônimo e Triunfo, as ruas que dão acesso, não é obrigação da empresa, mas não vão fazer. E para que essa melhoria seja feita, é preciso implantar na tarifa um valor que vá cobrir essa despesa. Para, numas próximas enchentes, no ano que vem ou nas outras, não acontecer isso, a empresa continuar operando no mesmo porto, só que precisam ser feitas essas melhorias. O prefeito editou agora, 15 dias atrás, editou um decreto proibindo o tráfego de veículos com mais de 3.500 quilos. Quer dizer, só automóvel que vai trafegar. E ele condicionou, em reunião com ele condicionou a melhorias nas estradas para derrubar o decreto. Então, nós estamos numa situação, não é nem um requerimento aqui, é um apelo que nós fizemos para os senhores. Existem ainda algumas questões contábeis, que essas eu vou deixar para o Horizon, que é o representante legal e gerente da empresa, apresentar para os senhores. Mas eu venho aqui não como um requerimento, um apelo aos senhores para que observem, atentos ao consumidor também, que está sendo lesado, consumidor de toda a ordem. O Triunfo está ilhado hoje porque uma ambulância que tem que transportar um doente do Hospital de Triunfo, que tem pouca infraestrutura, ele tem que ir para São Jerônimo, que tem uma estrutura melhor. Ele tem que fazer a volta, aumenta 180, 200 quilômetros, coisa que ali é uma travessia. Então, fica aqui um apelo, senhores, para que coloquem na tarifa o valor que possa a empresa suportar esses 30 dias parados, e ainda com previsão de mais chuvas, e o rio não está baixando, então a gente não tem uma previsão de quando a empresa vai voltar a operar. Que seja embutido na tarifa essa perda gigantesca para a empresa, e também as melhorias no atracadouro e na estrada que dá acesso à balsa, para que futuramente nós não tenhamos que vir aqui pedindo, implorando, apelando para os senhores, apelando para o bom senso dos senhores. Nós precisamos, na verdade, não é só eu aqui como advogada da empresa, como cidadã triunfense, eu peço para vocês, nós precisamos resolver essa situação. Nós estamos ilhados em Triunfo. Então, por hoje, passo a palavra para o Horizon. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado, doutora. Doutor Horizon. Boa tarde, senhor conselheiros, plenário. Procuraria cumprir os 15 minutos ali que está se estourando. O que eu ia dizer para vocês? Eu trabalho na empresa há 18 anos. E, dentro desses 18 anos, normalmente chega nessa época do ano, a gente sempre se prepara para o ano seguinte, estabelecendo um cenário que vai acontecer. E, lamentavelmente, o ano 2015 tem sido terrível. Eu gostaria de estar aqui só reivindicando essa diferença mínima ali, que de 6,40 para 6,70, mas não é. É aquilo que tão brilhantemente a doutora Eliane falou. Eu estou aqui suplicando, porque provavelmente não vai ficar só nesses memoriais, nós vamos ter que vir aqui pedir uma situação de emergência, porque, digo para vocês, o ano de 2015 está sendo terrível, porque houve queda de demanda, trabalhando com uma ideia de que as tarifas, e aqui aproveito, que a maioria dos conselheiros são novos aqui na casa, contraria um pouco do que a empresa pensa e o que eu penso, no sentido que se calcula uma tarifa com base nos elementos que aconteceram no ano seguinte, no ano passado. Não se sabe o que vai acontecer. Essa tarifa de 6,40 era para ser em janeiro de 2014. E nós viver ele com 6,40 para quê? Para que a empresa tivesse uma reserva para suportar o ano 2015. E isso não aconteceu, a gente não tem essa reserva. E o que está acontecendo esse ano? Os custos são superiores a 2014,
mas foi calculado com base naquilo que foi apresentado, naqueles elementos que fizeram aquilo. Nós tivemos a enchente de julho, estamos vivendo uma nova enchente, uma perspectiva de novas enchentes, o serviço paralisado, eu digo para vocês, em 18 anos nunca aconteceu isso. Decretos do município de São Jerônimo que vem cada vez mais achatando o nosso segmento, o nosso serviço, e comprometendo os usuários, o abastecimento das duas localidades, porque todas as situações que está se desenhando, coloca nós nós ficamos acuados, como eu mesmo, na condição de gerente, morador da cidade de Triunfo, nós ficamos acuados. Hoje tive uma reunião com o prefeito e vou, na condição de poder exercer o nosso trabalho, vamos ceder às pressões deles, vamos fazer o que ele está pedindo. Para quê? Porque amanhã o serviço volte à sua rotina. Por que nós estamos fazendo isso? Porque não tem como pagar os impostos, a folha de pagamento, os fornecedores, não tem como pagar, pessoal. Fruto de quê? Dessa situação, desse cenário que se criou. E aí, nós penalizamos os usuários de automóvel mesmo. Eles têm que fazer 20 quilômetros, sendo dos 20 quilômetros, 10 quilômetros são de estrada de chão. Uma estrada terrível, ao preço de R$ 9,00. Numa tarifa que absorve 4 automóveis. E é isso que nós estamos forçando o usuário a fazer. E aqui, peço aos conselheiros que atendam o nosso pedido e vamos trabalhar dentro desses memoriais que foi estabelecido ali, 6,70, mas vai vir aqui um novo pedido de recálculo da tarifa, porque nós não temos como suportar. Comprometeu, basicamente, aí 6 meses da nossa gestão para atender aquilo que foi conquistado através dos últimos 7 anos aí que eu estou à frente da empresa como gerente, porque é balsa 24 horas, é 2 balsas operando, das 6 da manhã às 10 da noite, de meia hora. Isso aí é para quê? Para dar uma satisfação ao usuário. Nós temos uma outra balsa em situações, quando para aqui a ponte do Guaíba, a gente coloca a terceira balsa, para quê? Para atender a demanda. Nós não estamos conseguindo o básico, pessoal. Lamentavelmente, eu venho aqui suplicar para vocês que atendam esse primeiro pedido, mas nós vamos entrar com um novo, porque a situação é de emergência. Nós estamos com um endividamento enorme e é difícil de ver uma janela logo ali na frente, e cabe aos senhores conselheiros, primeiramente, atender esse pedido e já ficarem receptivos ao novo, porque tomara que os rios baixem, mas eu digo para vocês, eu não tinha visto uma dimensão dessas aí a nível de rio. Sei que a gente sabe, a Defesa Civil, tudo que tem sido noticiado nas vias de imprensa, os flagelos são muito maiores do que a gente possa elementar aqui e levantar para os senhores. Mas a gente precisa dar uma satisfação para os usuários, né? Eu não tenho nem condições de atender os telefones, porque eu não tenho o que dizer. E digo para vocês, provavelmente amanhã a gente vai estar operando, mas a que custo? Porque eu cedi, na condição de gerente da empresa, às pressões do prefeito de São Jerônimo, e nós vamos fazer o que tem que ser feito naquela estrada, sob pena de paralisar, e daí não tem como pagar a folha de pagamento agora no final do mês. Então, peço aos senhores que atendam o nosso pedido aqui, e a tarifa, eu sei que dificilmente será nos 9,50 que a gente entabulou lá no pedido original, mas que atenda aquilo que foi solicitado ali o requerimento da doutora Eleonora, conselheira, no sentido que fosse em 6,70, que, pelo que a gente pôde ver das informações da área técnica e a troca de correspondência, para ficar em 6,70, e aí trabalhando até, e digo para vocês assim, para finalizar, mais de 20 anos atrás, a balsa, quando tinha situações de emergência, estava dentro da tarifa, sobretaxar em 50% o valor da tarifa. Por quê? Porque quando tem enchente, nós temos que navegar, nós temos que fazer rio acima. Aqueles conselheiros que já viram aquela travessia, a gente faz uma escala de 1.000 metros em linha reta. Na situação atual, na enchente, é o que a gente vai operar agora, a gente tem que subir todo o rio, batendo contra a correnteza. Então, se tem uma condição adversa, e há 20 anos atrás, tinha essa sobretaxa, sobretaxava a tarifa a 50%, quando tem essa diferença aí, a nível de escala do rio. Então, peço aos senhores aqui,
basicamente imploro um pedido que se reconsidere os valores que foram aqui e que os conselheiros sejam sensíveis a um possível e, basicamente, vai acontecer um novo pedido de reajuste. Muito obrigado. Obrigado ao gerente da empresa. Da fundamentação, passo a palavra ao conselheiro relator. Antes de fazer a fundamentação, eu acho que só queria fazer uma preliminar no cenário que nós estamos vivendo, não é especificamente a esta empresa, eu acho que todos os agentes econômicos, o cenário brasileiro é um cenário extremamente de desafios, né? Difícil e de extremo desafio. Cabe, claro, nós passarmos por esse momento e sobreviver. E sobreviver, eu acho que foi muito bem colocado aqui pelos dois representantes da empresa, nesse equilíbrio e nesse respeito entre o agente econômico e o consumidor. Quer dizer, a gente entende que é uma situação delicada, mas vocês têm que entender, por parte da nossa instituição, que nós temos normas legais e temos um regimento. Então, talvez seja esse apelo e essa socialização de uma preocupação delicada, principalmente econômica e financeira, e também por infraestrutura. E aí diga que eu conheço essa travessia desde 69, que eu usei de 69 a 76, quando trabalhava na TANAC. Então, a gente sabe que quando há enchentes, como funciona e qual é o custo agregado à execução desse serviço. Então, eu acho que tem o momento certo, vocês já estão encaminhando, eu acho que cabe aí a sensibilidade de todos os atores, né, não só a agência reguladora, mas também o usuário e o agente econômico, de construir talvez uma saída que seja, né, de sustentabilidade a todos os integrantes. Item 2, da fundamentação. Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do artigo 170, inciso 1º do Regimento Interno da AGERGS, o pedido de reconsideração não tem efeito suspensivo, razão pelo qual o reajuste tarifário fixado através da resolução decisória número 131/2015 permanece vigente a sua publicação no Diário Oficial do Estado, ocorrida em 17 de julho de 2015. O pedido preliminar formulado pela recorrente no pedido de reconsideração merece ser deferido, na medida em que o ofício comunicado à data da sessão no dia 16 de julho de 2015 para análise do reajuste tarifário foi disponibilizado na Caixa Postal da empresa em 14 de julho de 2015, não permitindo a apresentação de memoriais no prazo de até 72 horas antes da sessão, conforme estabelece o regimento interno da AGERGS. Vale registrar que, muito embora não tenha sido observado o prazo para a apresentação de memoriais, a empresa poderia ter comparecido à sessão do Conselho Superior no dia 16 de julho para manifestar-se oralmente, o que não ocorreu. No intuito de acolher o pedido da empresa, foi enviado o ofício número 459/2015, recebido em 2 de outubro, conforme aviso de recebimento AR, informando a data da presente sessão para análise do pedido de reconsideração e no qual foi destacada a possibilidade de apresentação de memoriais. Assim, conforme solicitado pela empresa, no pedido de reconsideração foi assegurado o prazo para manifestação no processo através de memoriais e manifestação oral, nos termos dos artigos 63 e 64 do Regimento Interno da AGERGS. Os memoriais foram apresentados, restando atendido o pleito requerido. Oportuno esclarecer que os memoriais têm como proposta oportunizar as partes, fazer uma síntese do que consta no processo, apresentando por escrito suas alegações finais, da mesma forma como ocorre na sustentação oral. Cumpre destacar que os argumentos apresentados agora em sede de memoriais inovam os fundamentos do pedido de reconsideração e do próprio pedido inicial já analisado por esse Conselho, apresentando fatos como cheias ocorridas recentemente em outubro, decreto expedido em 8 de outubro de 2015,
dos quais não se cogitava na ocasião em que foi apresentado o pedido de reconsideração e que, em verdade, foge ao âmbito do cálculo do reajuste tarifário do qual trata esse expediente. O presente processo trata de reajuste tarifário, no qual os itens da planilha são atualizados monetariamente com base em cesta de índice. O desequilíbrio econômico-financeiro decorrente dos fatos citados nos memoriais poderá ser objeto de análise em processo específico de revisão extraordinária das tarifas, com a observância de todos os procedimentos inerentes a esta demanda, dentre eles a manifestação do poder concedente e audiência pública. Quanto ao impacto do dissídio da categoria previsto para 2016, o mesmo será objeto de exame no reposicionamento tarifário previsto para o citado ano. A aplicação da tarifa de R$ 9,50 requerida pela empresa nos memoriais é exatamente a mesma tarifa requerida no pedido inicial protocolado em 13 de abril de 2015, ocasião em que os argumentos elencados nos memoriais como cheias e edição do decreto não existiam. Desta forma, o que estamos analisando aqui são os argumentos do pedido de reconsideração, que compreende o pedido preliminar de apresentação de memoriais ou, alternativamente, a aplicação do índice de 15,53%. Assim, tratando-se de pedido alternativo e tendo sido acolhido um dos itens requeridos, que era a oportunidade de manifestação através de memoriais e sustentação oral, restou atendido o pleito da empresa e sem efeito o outro pedido quanto à alteração do índice. Ademais, conforme referido pela diretoria jurídica, não foram atendidos os pressupostos do artigo 172, inciso 1º a 3º do Regimento da GERGS, no âmbito da matéria de reajuste tarifário e análise. Vale registrar que o índice total de reajuste de 10,52%, fixado na RED 131/2015, foi objeto de detida e aprofundada análise por parte da conselheira relatora e conselheiro revisor, conforme constou nos fundamentos do voto apresentado. O índice de 15,53% requerido pela empresa foi apenas objeto de um dos estudos da diretoria de tarifas, e tal fato não constituiu motivação para alterar a decisão já aprovada, na medida que os critérios dos cálculos foram devidamente examinados pelos conselheiros por ocasião da deliberação na sessão do dia 16 de julho e que resultou na resolução decisória já citada. Sendo assim, 3. Voto por 1. Conhecer e dar provimento ao pedido de reconsideração apresentado pela empresa transportadora Inácio Limitada para o fim de possibilitar a manifestação e apresentação de memoriais, o que foi oportunizado à empresa através do ofício número 459/2015 GPCS. 2. Não conhecer o pedido de reconsideração quanto ao percentual do reajuste tarifário, diante do fato de se tratar de pedido alternativo formulado pela empresa, já acolhido no item 1 e frente à inexistência dos pressupostos previstos no artigo 172, inciso 1 a 3 do Regimento Interno da GERGS. E é como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro relator. Passo para a discussão. Conselheira Leonora. Boa tarde a todos, senhores conselheiros, todos aqui presentes. Eu vou começar me manifestando sobre os elogios da representante da empresa sobre esta casa, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas atividades e o nosso comportamento. Eu agradeço sinceramente, mas entendo que neste processo houve um equívoco administrativo. Infelizmente, tem ocorrido alguns equívocos de trâmites de processos e coisas
internas que temos tentado corrigir, mas se repetiu aqui novamente. Temos, sempre que possível, estamos fazendo essas correções, estamos aqui hoje para isso, e só que, infelizmente, às vezes isso traz alguns transtornos para todas as partes, inclusive para a casa, que tem que refazer os processos e discuti-los novamente. Quanto à matéria propriamente dita, concordo com o parecer do conselheiro Santini. Desculpem, a minha voz está difícil hoje. Um pouquinho d'água. Não adianta. Entendo que não há razões para modificarmos a decisão tomada na sessão anterior, visto que os fundamentos agora trazidos não alteram aquela decisão, mas ressalvo que, naquela decisão, já tínhamos determinado que seja feita uma revisão dos custos das empresas, uma nova mensuração do fluxo da demanda da empresa, que seja aberto esse processo de revisão total dos custos da empresa para uma definição de nova tarifa. Isso já ficou deliberado na sessão anterior, e acho que esses elementos que os senhores trouxeram aqui hoje e documentaram no memorial são mais um elemento, são mais um indício de que precisa ser revista a tarifa e de que precisam ser contemplados nessa nova tarifa os novos investimentos e a nova situação que está se apresentando para a empresa atualmente. Então, acho que, desde já, é possível começarmos a revisão dessa tarifa, embora não veja motivos para rever a decisão que foi tomada, mantendo a tarifa definida na sessão anterior, mas acho que está evidenciada a necessidade de rever o sistema da empresa como um todo, tanto em termos de custos quanto de demanda e da necessidade de novos investimentos. Acho que isso tem que ser contemplado, mas acho que faz parte, então, agora de um novo processo para que cheguemos a uma tarifa adequada à nova situação da empresa. Obrigado. Conselheiro João. Eminente presidente, eminente conselheira Eleonora, eminente colega Santini, ilustre diretor-geral, ilustres colegas serventuários da casa, ilustre representação da empresa aqui presente. Antes de fazer uma análise do processo, eu quero me permitir, senhor presidente, secundar a Vossa Excelência no sentido de cumprimentar o retorno da colega Eleonora, que voltou não só um pouco mais moreninha, mas afônica, quem sabe por ter integrado alguma banda de mariachis lá na Cidade do México, né? Mas ela é bem-vinda no nosso convívio, não é? Estimamos que ela tenha tido excelentes férias, como a gente imagina e desejava. Quero fazer uma referência inicial à sustentação oral aqui ouvida na tribuna. E desde que eu estou aqui, digo isto sem pretensão de ser elogioso, não é? Uma ótima sustentação oral na tribuna, que confesso, me sensibiliza da forma como foi feita. Também devo elogiar a atuação profissional, que teve a preocupação de trazer um memorial, coisa rara. Esse é o primeiro que eu recebo desde que estou aqui há um ano. O primeiro memorial que nos chega, efetivamente, para que a gente venha para a sessão já sabendo do que vai ser tratado e das postulações que eles têm. Então, dito isto, eu quero fazer também uma referência à manifestação da tribuna, no sentido de que a AGEG exprima, não é, pelo privilegiamento consumidor. Vamos dizer de outra forma e ver com outros olhos, não é?
O consumidor é um dos pratos desta balança, onde deve estar ajustados ele, consumidor, e os concessionários do serviço público. E nós ficamos ali no meio, não é, para equilibrar essa balança, para manter o equilíbrio financeiro, mas também a modicidade tarifária. Então, são as duas premissas que competem ao nosso exame. Examinar o equilíbrio financeiro para que as empresas prestadoras possam ter condições de desenvolver a sua tarefa, a sua atividade econômica, mas que isto seja feito, não é, através de uma tarifa que represente modicidade para o consumidor final do transporte, que é o produto. Então, na verdade, dito isto, está se dizendo que a nossa posição aqui é de equilíbrio. Mas eu quero rememorar um velho escritor que escreveu uma obra notável, e que ele dizia o seguinte, que o maior desafio da criatura humana é equilibrar-se sobre o aguçado fio de uma navalha. Somerset Maugham. Então, a posição de julgar este tipo de dissídios, não é como equilibrar-se sobre um aguçado fio de uma navalha, onde nós temos que ter a cautela de, ao decidir, né, não estejamos a olhar mais para um do que para outro, senão para a viabilidade do sistema como um todo. Infelizmente, eu não vou poder votar de outra forma, senão acompanhar o voto do relator, porque este tipo de recurso de reconsideração ele tem previsão específica, e ele só pode ter ocorrência segundo o artigo 172 do nosso regimento. Não é que pressupõe, que estabelece que são pressupostos específicos para o recurso de reconsideração da decisão referente ao reajuste. 1. Ofensa a dispositivo constitucional ou legal. Número 8. Fato superveniente à decisão do Conselho Superior, erro material da decisão. Poderia-se, quem sabe, numa primeira análise, imaginar que esta ocorrência não é temporal, aí seja o pressuposto capaz de dar alce a este tipo de recurso. Infelizmente, do meu ponto de vista, penso que não. E penso que até o relator, com muita prudência, até sem pretender ajudar na construção mais à frente, como a relatora do processo anterior, já havia um pré-estabelecido, seja na decisão da qual que se pretende reconsiderar, seja no voto do relator, abrindo um caminho claro, objetivo, concreto, para que este pleito possa vir a ser examinado. Então, sem pretender e sem poder dizer mais, porque dizer mais, quem sabe se significasse adiantar uma espécie de jurisdição, né, sinto meu dever estacionar por aqui na fundamentação. Mas acho que os caminhos estão apontados e nos resta, senhor presidente, declarar aqui a nossa solidariedade, não é, com esta problemática que vive essa empresa lá há quase um mês sem funcionamento, não é? Se fosse uma empresa de porte maior, se poderia dizer que ela podia ter guardado, reservado gorduras para serem queimadas agora, nesse período de seca, né, do seu faturamento, do seu trabalho. Né? Mas não é uma empresa de modo que se possa dar agasalho a um argumento assim. Nessas condições, eu quero já previamente declarar aqui meu voto com o relator, lembrando aos presentes que os caminhos, penso que estão bem delineados. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Alguma consideração, conselheiro? Não? Então, vamos para o voto. Conselheira Leonora acompanha. Conselheiro João.
com o relator. Então, damos por aprovado o voto do conselheiro relator, mas eu acho, como foi muito bem dito por todos, pela conselheira, pelos conselheiros, está uma brecha aí, realmente, que se fez antes foi um reajuste, né? Nós temos os nossos regimentos internos, a maneira de trabalharmos, mas nós aqui eu vou me referir dos mais antigos, o mais antigo aqui sou esse é um assunto que já se vem falando há 3 anos para cá, sobre realmente a necessidade desse um reajuste melhor para a empresa, desde que a empresa sempre nos apresenta tudo aquilo que é solicitado pela GERG em termos de documentação, que até então não vinha apresentando, tinham probleminhas, questão de contabilidade, mas me parece que foi resolvido. Então, eu acho que quero cumprimentar os conselheiros, conselheiro relator, os 2 conselheiros, pela maneira sensível, também pela apresentação dos representantes. Como disse muito bem o conselheiro João, é difícil, o pessoal não usa esse microfone, e ele ainda é importante fazer a defesa da parte tanto ele pode ser do usuário ou das empresas, é muito importante para nós. Mas quero cumprimentar o conselho por a sabedoria que tiveram em relação a esse voto. Bem, estão dispensados os senhores, mas se quiser participar, um prazer para nós. Passamos, então, para o item 1, apreciação das minutas. Apreciação da ata números, minutas de ata. Apreciação para a ata número 70, 2015. Conselheira Leonora, aprovado. Conselheiro João, Aprovado. Conselheiro. Então, está aprovado a ata número 70, 2015. Passamos também à aprovação da ata número 71, 2015. Diretor-geral, observação, conselheiro. Conselheiro, João. Aprovado. Conselheiro. Então, está aprovado a ata número 71, 2015. Passamos para comunicações. 2.1. Foi distribuído ao Conselho Superior para análise e deliberação processo número 001974-39.00/15-5, que trata da análise quanto à interpretação da cláusula 28ª do contrato de programa firmado entre Corsã e os municípios. Conselheiro relator Alcebiades Santini, conselheiro revisor João Nascimento da Silva. 2.2, recebimento de convite do governador do Estado para a solenidade e lançamento do programa BRDE Municípios, a realizar-se às 11 horas do dia 28 de outubro, quarta-feira, no Salão Negrinho Pastoreiro, no Palácio Piratini. 2.3, está pautado para o dia 27 de outubro, sessão número 78, análise do processo número 001186-22.64-15-0, que trata do reajuste tarifário de 2015 do transporte intermunicipal de passageiros da aglomeração urbana do Litoral Norte ao Linor. Conselheiro relator João Nascimento da Silva, conselheira revisora Eleonora da Silva. Manifestação dos conselheiros, alguma? Um conselheiro pretende ir ao convite do governador? Conselheiro João? Não? Muito obrigado, senhor. Conselheiro Santini? Bom, fica pensando depois dos dias, só para nós comunicarmos. Tem um amanhã. Então, tá bem, passamos, então, para assuntos gerais. Senhores conselheiros, senhora conselheira, nós hoje pedimos para ser colocado em pauta sobre a deliberação sobre a informação número 130 de 2015 da diretoria jurídica referente ao exame da legalidade de transferência de recursos financeiros da GEGS para o Fundo de Reforma do Estado, processo número 1831-39.00/15-1. Então, todos nós já sabemos o motivo desse processo. Então, entregamos aí para os conselheiros e conselheiras a informação da diretoria jurídica. Então, eu só peço, imagino que todos os conselheiros leram, se tiver algum prazo, a gente pode dar até quinta-feira também, mas se já hoje
Se já estiver ali a prova, podemos botar em aprovação para nós enviarmos às partes competentes esse... Sim. Eu já informei a todos, já está informado a todos, e aqui já está a nova redação. Todos os conselheiros foram informados e conversamos com os conselheiros, explicamos por quê. Que, na realidade, houve uma pequena informação, já está corrigido. Aqui é o que já está corrigido. Eu solicitei uma pequena coisa, uma questão de nenhuma linha seria. Gentilmente, a diretora jurídica concordou, então fez uma reparação, está no SEI também, processo, sobre a solicitação. Mas nós já havíamos conversado com os conselheiros e a conselheira. Podemos aprovar esse texto, então? Senhor presidente, eu queria fazer uma breve manifestação. Sim. Pois não. Primeiro, já disse aqui na outra vez que abordei essa questão, que Vossa Excelência agiu com prudência ao informar-nos em reunião administrativa, tão pronto ocorreu este saque de 57 milhões, e de pronto tomamos conhecimento, Vossa Excelência encaminhou um pedido de parecer. E o parecer é este que se encontra aqui. Eu, pessoalmente, fiz um exame da legislação a respeito das questões que envolviam esse fato e discuti com Vossa Excelência, com o conselheiro Santini, que se encontrava aqui, e discutimos também com a Procuradoria Jurídica. Então, esta posição, este exame, sob o ponto de vista da legalidade do ato, está exatamente dentro daqueles questionamentos que havíamos feito. Eu não tenho nada a acrescentar. O que tinha a ilustre procuradora, que era mais do que 3, 4 palavras, né? Retirando a referência ao secretário, não é? Para que não ficasse uma questão nominal. Não é? Eu tenho para mim o seguinte, que nas conclusões, eu não vejo, primeiro, a necessidade de encaminhar-se isto ao Ministério Público Estadual. Eu agradeço, eu ia entrar no segundo momento, mas já entramos, então. Perfeito. Pode continuar. Só queria dizer que eu tinha deixado isso para depois. Não vejo. Não há necessidade. Eu acho que a grandeza da nossa instituição... Desculpe, qual é o final? Sugestão. O último Ministério Público. Sim. Patrimônio Público. Aqui, com relação aos 2 secretários, eu proponho que seja substituído pelo governador, encaminhado ao governador, que é o chefe do governo, e o governador vai dar o encaminhamento direto aos seus secretários. Não vejo a necessidade. Então, pela minha sugestão, mandar-se apenas ao governador e ao Tribunal de Contas para resguardar as nossas responsabilidades. Ok. Porque não é pouco dinheiro, eu não tenho condição de indenizar isso, né? Nem de participar solidariamente. É dinheiro demais. Não é? Então, acho que, para resguardar a nossa responsabilidade, a minha proposta é essa. Se encaminhe ao governador do Estado e ao egrégio Tribunal de Contas do Estado. No mais, não há reparos a fazer. Obrigado. Conselheira Leonora, algum reparo? Bom, primeiro, mais uma vez, quero cumprimentar a nossa diretora jurídica pelo excelente trabalho, uma informação muito bem fundamentada. Parabéns de novo, Luciana. Eu concordo com as conclusões do parecer, concordo com a observação do conselheiro João, que acho que, na verdade, todas as partes podem ser oficiadas, mas o responsável maior, o chefe destes secretários é o governador do Estado. Então, acho que é cabível a observação do conselheiro João.
Quanto ao encaminhamento ao Ministério Público, se os senhores optarem por não encaminhar, tudo bem, mas eu acho que, historicamente, o Ministério Público tem sido um parceiro desta casa em diversos assuntos, sempre que temos algum assunto em comum, o Ministério Público tem colaborado conosco, tem vindo aqui, temos trabalhado nas questões de energia elétrica, estamos sempre colaborando com eles. Na questão do saneamento, temos trabalhado em conjunto. Agora temos alguns processos aí de incentivo às ligações ao sistema de esgoto, que o Ministério Público está sendo nosso parceiro. Eu acho que, além de entender que o Ministério Público pode colaborar conosco, eu acho que também é um respaldo a gente haver comunicado a eles em caso de eventual ação surgir sobre este tema. Entendo que é prudente que a gente mesmo tenha comunicado a eles o fato, para que, desde já, eles tomem conhecimento e saibam da nossa posição sobre o tema. Então, se os senhores acharem que não é cabível, tudo bem, mas, no meu entendimento pessoal, eu acho que o Ministério Público pode ser um parceiro, e, deixando claro a nossa posição sobre esse tema, talvez nos ajude na eventual defesa de alguma ação que, porventura, possa surgir. Obrigado. Conselheiro Santini, sobre esse Bom, encaminhamento do... Eu tomei conhecimento segunda-feira de uma relação de saques, né, por parte do Poder Executivo em vários fundos, em várias fontes, né, de recurso financeiro. E o total que somava na relação que foi me passada, 333 milhões, sendo que a nossa cifra era superior a todas as demais, né? Então, fundos estaduais, todos eles... Primo Rico, né? Eu fiz até uma leitura rápida, mas observei que realmente a contribuição maior era da Gerix. E ao ler e ao receber essa informação da diretoria jurídica, fiquei muito atento, né, e meditei muito, porque isso já foi assunto no passado, em governos anteriores, a retirada de dinheiro do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, que é um dinheiro também exclusivamente decorrente de multas, né, dos órgãos fiscalizadores na área de defesa do consumidor, e que tem uma rubrica que tem um destino, né, já determinado em lei, com aplicação, né, exclusivamente para a melhoria da relação de consumo, envolvendo principalmente consumidor e fornecedor e órgãos de defesa do consumidor. E, primeiro, elogiar o documento, né? Eu sempre digo o seguinte: a iniciativa também do presidente de imediatamente tomar uma providência e somar esforços, principalmente com a área jurídica, e preservar ou não colocar a instituição com algum risco na sua gestão, isso é muito prudente, é muito importante. E eu sempre me posiciono na pessoa que constrói um parecer, ou na pessoa que tem que tomar a última palavra pela instituição, que é o presidente. Então, eu diria o seguinte, eu ratifico aqui, mas eu sempre digo o seguinte: quando envolve outras entidades, né, não precisa se mexer o conteúdo, porque tem horas que não tem como mexer, mas a forma como dizer, né, o como citar é muito importante. Então, parabéns por aquela mudança pequena, porque, quer ou não, né, quem recebe são seres humanos, quem interpreta pode ter vários viés de interpretação. Então, usar a diplomacia e o respeito na linguagem é muito importante. Então, eu concordo, e também eu retiraria, eu acho, aqui a sugestão do conselheiro João Nascimento está pertinente. Eu acho que a GER comunica ao poder principal executivo, que é o governador, e ele, né, toma o rumo, ou dá o rumo que for necessário aos seus aliados.
E acho que o Ministério Público, com todo o respeito à doutora Eleonora, eu acho que nesse momento eu resguardaria, deixaria o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas, sim, né? Esses dois e mais o governador. Então, tá. Então, Vossa Excelência é igual do governador do Tribunal de Contas. Isso, né? Então, eu não tenho nada a dizer, não tenho, acho que sabe a decisão do Conselho, realmente é uma coisa que nos preocupa, acho que todos nós da casa, né? Presidente, quando o sim. senhor concluir, queria só Pois dar não. uma palavrinha pequena. Então, eu estarei aí vendo como vamos fazer essa entrega, se possível, todos os conselheiros juntos, ou se não for o caso, eu vou sozinho com alguém entregar esses documentos do Tribunal de Contas, mas eu vou ver como é que a gente vai agir agora, depois eu trago para os senhores conselheiros tomarem conhecimento, né? Tem que marcar audiência, tem que ver, então, mas está decidido se nós vamos fazer sem nenhum tipo de problema. Sim, conselheiro. Não, só duas palavras. Primeiro, para me referir especificamente à nossa ilustre procuradora. Ela não precisava ter retirado aquelas expressões, porque ela emitiu o seu parecer. Mas, na medida em que se ponderou que, por uma questão apenas de política entre as instituições, demonstrou toda a sua grandeza. Não há quebra de dignidade, não é? Nenhuma, não é? Em tomar esse tipo de atitude. Ao revés, isso demonstra um espírito elevado. Como também, senhor presidente, para finalmente me dirigir a Vossa Excelência, Vossa Excelência agiu de forma propositiva e preventiva. E Obrigado. quero cumprimentar Vossa Excelência por isso. Obrigado. Então, tá, sobre esse assunto, assuntos gerais, eu não tenho mais nada, não sei se o diretor-geral tem. Então, por favor, diretor-geral. Boa tarde, senhores conselheiros. Por solicitação do conselheiro presidente, eu estive ontem, às 19h30 até quase 10 horas da noite. Então, por isso não almoçou? Numa audiência pública, nós fomos convidados pelo secretário Walter Nagelstein, secretário de Urbanismo da Prefeitura de Porto Alegre. Era para prosseguimento aos debates sobre a implantação de 11 estações hidroviárias ao longo de 75 quilômetros da orla da capital, conforme previsto no Plano Hidroviário do Estado do Rio Grande do Sul. Foi realizado no IPA do Unidade DC Navegantes. Tinham poucas pessoas, o secretário fez a abertura, depois ele se retirou, que ele tinha uma reunião num outro local. Apresentação bem interessante, tinham 3 representantes da Metroplan, o senhor Enio Meneghetti, o novo diretor de incentivo ao desenvolvimento, o senhor Pablo Melo, gabinete de governança metropolitana, e o senhor Hélio Schreiner, que normalmente vem aqui nas nossas reuniões aqui com a gente. Tinha um representante, um diretor da Ouro e Prata, um arquiteto de Rosário, um arquiteto da Espanha, e mais algumas pessoas da comunidade, uma representante da área hoteleira lá da região norte do município. O senhor Hélio Schreiner fez a apresentação do Plano Hidroviário Metropolitano, com as diretrizes para o transporte de passageiros da região metropolitana. Ele informou que... É um projeto, então? Não, é um plano hidroviário metropolitano. Permite, é continuação daquela reunião que o conselheiro foi aquela vez. Eles comentaram que houve já uma reunião lá na ABB, há algum tempo atrás. Então, ele apresentou o plano hidroviário, das várias possibilidades de interligações intermunicipais, e informou que, no primeiro momento, está saindo a licitação
da travessia de passageiros entre Triunfo e São Jerônimo e uma licitação para passageiros entre Charqueadas e Porto Alegre. Né? São duas atividades que estão em desenvolvimento na Metroplan e que deve ser lançado editais de licitação em breve. Tá. Posteriormente, depois, o arquiteto Marcelo Alet, da Prefeitura, né, ele apresentou o programa Hidrovias Municipal Porto Alegre. São 4 grupos, né, hidrovias na Orla Norte, nas ilhas, na área central e na Zona Sul. Né. Eles já fizeram audiências públicas na Zona Sul, fizeram agora na Zona Norte. Né. Estão previstas 11 hidroviárias, tratamento urbanístico. Ele apresentou 3 etapas de atividades. Né. Eles estão fazendo a primeira, que é a análise e a avaliação locacional. Né. Depois vem uma etapa que seria o estudo preliminar de arquitetura e depois a estruturação da operação urbana consorciada local. Né. Ele informou que a prioridade da Prefeitura é fazer primeiro a Orla Norte, que é a previsão de 2 estações hidroviárias, uma próxima à Arena do Grêmio e a outra sobre a ponte do Rio Guaíba, no antigo Parque Náutico. Né? E depois eles vão ver o que é mais importante. Talvez venha as ilhas, que é fácil, né? Que eles já têm alguma... né? E depois o Sul vai ficar por último, provavelmente. Né? Depois, na hora dos debates, né, das discussões, esclarecimentos, houve contribuições de várias entidades, né, que estavam presentes lá. E um dos palestrantes, ele informou lá, dizendo que não há entrave técnico, né? Se tem tecnologia suficiente para fazer essas travessias, né? E que o que precisa é uma gestão entre os órgãos que trabalham nisso aí, para que não venham a criar problemas, uns criando problemas nos outros. E comentou assim, abre aspas, que a Agergs não nos escute, mas o piti que ela teve no ano passado não tinha razão de ter. Né? Daí o cara da Metroplan que estava na mesa, ele disse assim, o diretor-geral da Agergs está bem aqui na sua frente. Daí o cara ficou todo sem jeito, pediu desculpas, tal, não sei o quê. Daí o Dr. Hélio Schreiner falou que a Metroplan tinha cometido algumas falhas no processo, que a Agergs não tinha culpa. Né? Aí falou isso. Falou. Né? E daí eu pedi a palavra, né? Esclareci que, sobre o piti da Agergs, a gente poderia ficar falando algumas horas lá, mas que aquilo lá não era o local adequado para esse tipo de discussão. Mas que se a Agergs se manifestou daquela forma é porque ela tinha suas razões e os seus motivos, né? Que talvez muitas pessoas não saibam o que acontece realmente, né, na tramitação dos processos. E disse também que a solução que a Agergs deu para viabilizar aquela travessia urbana tinha prazo até dezembro, né? E que eu não estava vendo as partes se movimentarem para solucionar isto. Né? E daí depois o diretor da Ouro e Prata, que também é da Catsul, o senhor Roberto Elvanger, ele falou que era importante prever os custos de dragagem e também prever nos editais de licitação a possibilidade de interligações, e como eles fizeram lá na Catsul, e alimentadoras, porque eles fizeram esse trabalho e depois, na hora da revisão tarifária, também ele teve dificuldade de ter
reconhecido isto aqui na agência de regulação, né? Daí o senhor Hélio Schreiner também se manifestou dizendo que a empresa tinha recebido algum valor referente àquelas interligações, que não tinha recebido tudo, porque aquilo ali inviabilizaria a tarifa, ficaria muito alta. Aí ficou nisso aí, e acabou um pouco antes das 10 horas essa audiência, né? Eu acho que foi bem interessante a participação da gente ali, até para conhecer como é que está saindo, né? Diz que vai haver interligação entre as linhas intermunicipais com as linhas de Porto Alegre, né? Que vão prever nos editais isso também. Então, é só isso aí. Alguma pergunta ao diretor-geral? Presidente, só sobre essa questão da interferência da Gergs nesse processo, nós já tínhamos conversado aqui, uma sessão anterior, de agendarmos uma reunião com a Prefeitura de Porto Alegre, tendo em vista que está vencendo a autorização que foi dada no ano passado e agora em dezembro. Então, teoricamente, se não for providenciado uma licitação, uma resolução desse problema, o serviço vai ser interrompido em dezembro novamente, e isso vai causar um transtorno à sociedade. Outra vez, se não forem tomadas as providências devidas, então eu acho que caberia uma reunião, pelo menos, com a Prefeitura, para tentarmos ver de que forma se pode agir, o que se pode fazer, para que para que a gente não espere chegar em dezembro e se atue preventivamente, para que não fique de novo a impressão de que depois do ocorrido a Gerg se apresenta para causar problema. Então, acho que a gente poderia atuar preventivamente para não sermos de novo vistos como causador de alguns problemas. Eu acho que eu já comuniquei, mas nós já mandamos essa correspondência. Eu acho que era Não, mais tudo bem, uma não há reunião problema. para efetivamente vermos o que poderemos, Não, tá bem, o que se eu só pode fazer. Tá bem, eu não tenho problema nenhum. Estou dizendo que nós já comunicamos isso. Acho que foi em julho. Julho se mandou ofício para a Prefeitura, e tanto para a Prefeitura, Metroplan e, se não me falha a memória, também para a empresa. Não houve manifestação deles. Mas nada impede que se mande uma nova correspondência ou se chame a Prefeitura aqui, se liga lá para o presidente da IPTC, que era ter uma reunião aqui, pelo menos falar uma coisa. Para mim não há problema nenhum. Só quero comunicar que nós, já preocupados, fomos alertados na época até pelo diretor-geral, que estava vencendo, que tinha o prazo, né? Esse cronograma e tal. Nós, naquele mesmo dia, mandamos o ofício, mas fica a cargo dos senhores, da senhora, para decidir. Seria um complemento à ação, já que em 2014, também se fez diversos ofícios antes do ocorrido, mas os ofícios não tiveram resultados. Então, para que não se repita a situação, eu acho que então, nós poderíamos tentar algum contato para conversar mais. Podemos pedir para conversar com, não sei, sugestão, não sei, se serve, com o presidente da IPTC e com a empresa, né? Vamos marcar em contrato, vamos ver qual é o dia que se vê, eu comunico com os senhores conselheiros para participar da reunião. Pode ser assim? Pode. Então, ótimo. Então, Jorge, vamos dizer assim. Mais alguma coisa? O diretor-geral, conselheira? Conselheiro João, conselheiro Santini. Pois não, conselheiro Santini. Quer não? Não. Eu queria fazer, em função do depoimento do diretor, eu queria destacar alguns pontos importantes que eu acho. Primeiro, a presença da Gergs, né? Eu não entendi bem se era uma reunião ou uma audiência pública. Ouvi as duas versões, mas não sei qual é que... Audiência, tá bom. E até pelo fato de se defender numa acusação pública, né? Se não tem ninguém da Gergs, fica o dito pelo não dito. Então, acho que valeu a pena. Outro aspecto, o diretor diz que teve vários pontos importantes. Eu não tive minha capacidade intelectual, quais os mais importantes que foram extraídos e qual é o dever de casa daqui para frente, se isto vai evoluir ou não vai evoluir. E por último, para não me manifestar mais, eu queria reforçar, sim, apesar que a gente faz tudo que se manda formalmente, com órgãos públicos e até com empresas privadas. Mas se não tiver um acompanhamento e uma cobrança
a dificuldade de fazer acontecer é isso aí. Depois, lá na frente, mesmo que a gente tenha os documentos que comprovam que a gente provocou 2 vezes para acontecer e trabalhar preventivamente, a sociedade vai dizer assim, ó, de novo tem conflitos. E alguém menos preparado vai dizer, ó, é mais fácil culpar do que encontrar solução. Então, ratifico essa preocupação, isso nós estamos fazendo com o Dyer, lá num compromisso que a gente assumiu aqui, como é difícil tirar do papel e fazer acontecer. Então, acho que aí, presidente, com todo o carinho, né, e com toda a habilidade que o senhor possui, eu acho que, se não deu o resultado formal, vamos no informal mesmo. Está ótimo, então. Então tá. Agradeço a todos e convido para a próxima reunião, quinta-feira. Obrigado. Muito obrigado.